Eu quero que você abra, vai lá para o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 26. Diz assim, ó: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Agora olha o verso 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Agora preste atenção. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Agora você percebe aqui que o Espírito Santo não intercede e não auxilia e não ajuda pessoas que estão fora da vontade de Deus. O texto é claro que a intercessão do Espírito e que a ajuda do Espírito está em conformidade com a vontade de Deus e não com a minha vontade. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não tenho o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda nas fraquezas somente quem está no centro da vontade de Deus. Em segundo lugar, sem estar no centro da vontade de Deus, você também não ora como convém. Olha que coisa interessante, o próprio texto aqui diz, porque não sabemos como orar. Mas como eu não oro como convém, então você pede pão, mas recebe pedra. Você pede peixe, mas recebe cobra. Porque você pensa que está pedindo pão, mas na realidade você está pedindo pedra. Que você não tem intercessão do Espírito. Você não tem a sabedoria do Espírito. Então você nunca vai orar na direção de Deus, na direção da vontade de Deus. Então, ou as suas orações não serão atingidas, na realidade as suas orações não serão atendidas e você vai ser frustrado. Em terceiro lugar, por que que eu tenho que saber a vontade de Deus para a minha vida? As intercessões do Espírito por nós, isso já foi dito, estão de acordo com a vontade de Deus. Agora, em quarto lugar, Deus trabalha para quem está no centro da sua vontade. Olha o verso 28. De Romanos 8, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim, olha que texto poderoso, de beneficiar todos os que o amam, todos, dos que foram chamados conforme seu propósito, conforme seu plano. O texto é claro, que Deus trabalha para beneficiar aqueles que o amam e aqueles que estão de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Esses são os benefícios de pessoas que estão fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Ele tem o auxílio do Espírito, ele tem a intercessão do Espírito, aí ele passa a orar como convém. E Deus trabalha para beneficiá-lo. É isso que o apóstolo São Paulo está dizendo. Então, nós aprendemos diante desses fatos que é necessário. Aí algumas pessoas dizem, eu até recebi uma mensagem, pastor, eu não quero o que Deus tem para mim. Você sabia? Eu recebo mensagem assim. Eu não quero a vontade de Deus para minha vida, eu quero a minha vontade. Eu já disse isso 1, 2, 3, vou dizer de novo, que a ordem certa não é que a minha vontade seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas nós realmente pensamos que a ordem é que a minha vontade seja feita no céu. Mas de fato não é. Portanto, a Bíblia diz que é interessante a questão da vontade de Deus, e Deus vai dizer, sou eu que sei os planos que tenho para você. Que são planos de paz, são planos que vai te dar um futuro e uma esperança. Então quem não está no centro da vontade de Deus não tem futuro e não tem esperança. Porque Deus está deixando claro que se você deixar que os meus planos se cumpram na sua vida, você vai ter um futuro
e uma esperança. A coisa aqui hoje vai ser quente, viu, gente? Porque aqui tem verdades que você não esperava ouvir. E você vai perceber que a maioria de nós não estamos fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Então, como eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Tem como saber? Tem como saber. Isso está muito claro na Bíblia. Em primeiro lugar, vamos voltar para o capítulo 12. Verso 1. Como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Primeiro requisito para conhecer a vontade de Deus: se apresentando a Deus, se oferecendo a Deus. É isso que Paulo já começa dizendo. São coisas simples, mas que não são praticadas. Veja você que Paulo vem em todo o livro de Romanos falando sobre o plano da salvação, de como Jesus deu a vida por nós, de como Ele nos justificou, de como Ele nos tirou toda a culpa, de como Ele nos tirou de todo o mal. E agora, quando o apóstolo São Paulo chega no capítulo 12, ele vai dizer que em agradecimento, em gratidão dessa salvação que Jesus fez por nós, eu tenho que me apresentar, eu tenho que me oferecer a Ele ao trabalho do reino. Eu tenho que me oferecer a Ele como sacrifício vivo. O texto aqui é muito claro. Todos que não sabem para onde estão indo, que estão com as suas vidas frustradas, estão vivendo dessa maneira porque estão fora da vontade de Deus. Estar fora da vontade de Deus traz muitos malefícios. O pior deles, depressão, insatisfação e vazio. Agora nós lemos aqui que o primeiro requisito para conhecer a vontade de Deus para a minha vida, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida, é me oferecer a Ele, é me apresentar ao reino de Deus, me apresentar a Ele. Ninguém hoje, irmão, quer trabalhar para Deus. Nós vemos hoje poucas pessoas inseridas no ministério. Agora eu falo de corpo geral, não falo de Preciosa Graça, porque nós já sabemos que esse problema é crônico, não só aqui, mas em todos os lugares. Eu estava pregando agora numa igreja nova em Uberlândia, 3 anos, a idade da nossa, 20 e poucas pessoas. O pastor batia o escanteio e corria para se cabecear, fazia o louvor, uma pessoa só tocando, que é a cara de uma igreja de 3 anos. A nossa tem 3 anos. Mas você não vê ninguém se oferecendo a Deus. Você não vê ninguém querendo ganhar almas. Você não vê ninguém querendo cuidar de gente. Você não vê ninguém querendo fazer nada na igreja. As pessoas não se apresentam, elas não se oferecem e depois vão chorar porque que a vida delas não vão para frente. Paulo diz que a primeira coisa que você tem que fazer: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Paulo está dizendo que depois que você morrer, não precisa você fazer nada para Deus. Você tem que fazer enquanto você está vivo. Se oferecer a Deus. Se oferecer. Há muita gente interferindo e pouca gente intercedendo. Pouca gente trabalhando e muita gente dando opinião. Você já percebeu que normalmente quem sabe como deve saber é quem... Você já percebeu que quem dá opinião de como deve ser feito é quem não faz? Agora preste atenção que o apóstolo São Paulo deixa claro por que o cristão deve se oferecer a Deus como sacrifício vivo. É o primeiro requisito para conhecer a vontade de Deus. Primeiro, pelo que e como que ele foi chamado. Jesus Cristo disse: eu vos escolhi para que, preste atenção, se você é cristão, o que eu estou falando é sério. Se você é ovelha do pasto de Jesus, não da Preciosa Graça, você pode não ir com a cara desse pastor, não gostar dessa igreja, mas você tem que dar fruto para o reino em algum lugar. Seja aqui ou em outro lugar. Porque a Bíblia diz que ovelha de Jesus dá fruto. Jesus disse: eu vos escolhi para que vades e des fruto. Não são palavras minhas.
São palavras de Jesus. Ninguém é salvo para ser chamado, eu sou membro daquela igreja. Jesus não morreu por nenhum membro. Jesus morreu por ovelha. Jesus morreu por discípulos, por pessoas que dão frutos. Jesus não morreu por evangélico, Jesus não morreu por números, por dados. Jesus morreu por gente que frutifica para o reino, gente que dá fruto, gente que prega, gente que ganha alma, gente que prega aqui em cima, gente que prega no emprego, gente que prega lá embaixo, gente que usa o seu trabalho para evangelizar, gente que faz, que produz para o reino. Eu nem preciso saber o que você faz, irmão, mas você tem que fazer. Isso é fato. Primeiro, nós somos chamados para dar. O negócio petecou aqui. Espírito errado aqui, ó. Não sei o que aconteceu aqui não, ó. Deu tudo errado aqui, ó. Vamos pegar o outro aqui. Não, tira para mim, João. A Bíblia deixa claro que o cristão, primeiro passo para ele conhecer a vontade de Deus é se oferecer. Diga comigo assim: eu fui chamado para dar fruto. Você já viu um pé de manga fazendo força para dar manga? Ai! Sai, manga! Um pé de manga não faz força para dar manga, porque é natural para a mangueira dar manga. Uma ovelha de Jesus produz bons frutos sem fazer força. É natural um cristão evangelizar. É natural um cristão ganhar almas. É natural um cristão praticar boas obras. É natural, é natural, é natural. Outra coisa, nós somos chamados para as boas obras. Veja bem, eu fui escolhido para dar fruto. Eu fui chamado para as boas obras. Efésios 2:10 nos elegeu nele antes da fundação do mundo para as boas obras. Eu fui eleito para ser santo. Efésios 1:4 nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Eu fui chamado para as boas obras. Eu fui eleito para ser santo. Eu fui escolhido para dar fruto. Eu não vou achar um texto na Bíblia de neutralidade de ovelha de Jesus. Não vou achar. Eu vou achar de pessoas que produzem frutos. Agora eu já disse isso e vou dizer de novo. A diferença de frutos e obras. Fruto é o que Deus faz em mim. Obra é o que eu faço para Deus. O fruto se revela pela atitude do dia a dia, pelas palavras, pela reação quando eu estou nervoso. Uma mulher sabe quando o marido está produzindo bons frutos ou não. É pela reação que ele tem no meio de uma briga, é nas piadas, é no que ele conversa, no que sai da sua boca. A boca fala do que está cheio o coração. É nesse ponto que Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore, não é pelas obras. O cara pode ganhar muitas almas, mas se o fruto é podre, ele é falso profeta. Se o que ele prega, o que ele fala não condiz com a vida dele, ele não é um profeta verdadeiro. Ele tem boas obras e maus frutos. A vida dele é podre e a obra pode ser boa. Então eu sou salvo. Diga comigo assim: toda salvação é seguida de uma missão. Quando Paulo usa o termo aqui, se ofereça como sacrifício vivo, Paulo está dizendo, a primeira coisa para você saber a vontade de Deus para a sua vida é se ofereça à causa de Jesus. Meus irmãos, quem aqui é cristão? Levanta a mão. Quem é cristão? Quem é de Jesus aqui, levanta a mão. Honestamente falando, nesse primeiro ponto de conhecer a vontade de Deus, você está aprovado ou reprovado? Responda para você mesmo. De alguma maneira, você se apresenta à causa de Cristo? De alguma maneira você trabalha como ovelha genuína? Uma ovelha que se preocupa com a causa cristã. Não falo placa, eu falo a igreja de modo geral. Porque hoje aqui é o seguinte, preste atenção. O que eu vou falar, estou jogando indireta para ninguém. Isso aqui também não é uma consagração para dar babado. Estou pregando o que está no texto, ok?
Hoje aqui é o seguinte, as pessoas, naturalmente, qual seria a ordem certa da coisa? Você dizer, não tenho tempo para o mundo porque eu estou muito ocupado com Deus, ou não tenho tempo para Deus porque eu estou muito ocupado com o mundo? Qual é a ordem certa? Porque as pessoas hoje elas chegam para você e dizem, pastor, eu não tenho esse tempo, porque eu estou muito ocupado. Mas veja bem, você não foi chamado para o mundo, você foi chamado para o reino. O certo é você dizer, não posso assumir essas obrigações, porque eu estou ocupado demais com a causa de Cristo. Mas o que é que nós fazemos hoje? Responda para mim. Honestamente falando, o que é que nós fazemos hoje? Não posso fazer isso, fazer aquilo outro, porque eu tenho muitas obrigações no mundo. Obrigações do dia a dia. São obrigações interessantes que você tem que ter. Agora, o que você vai fazer? Abandonar a causa de Cristo? Deixar de se oferecer à causa de Cristo? Se você não se apresentar a Deus, não se oferecer à causa evangélica, a causa cristã, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O id não é para o pastor só, o id é para a ovelha. A ovelha de Jesus frutifica. Jesus falou id para toda igreja. Igreja que não obedece o id está em pecado. Vai por mim, te falaram que você é cristão, mas biblicamente falando você é um religioso e não um cristão. Porque cristão frutifica. Ovelha de Jesus dá fruto. Você pega aí, irmão. Tem gente que Deus cria inúmeras situações para ele falar do amor de Jesus para uma pessoa, ele não fala. Eu fico perguntando, tem crente que fica num ponto de ônibus 40 minutos com mais uma pessoa esperando o ônibus e não olha na cara daquele indivíduo que está indo para o inferno, sequer para dar um bom dia e puxar um assunto com ele para poder pregar. Aí, pastor, mas se a pessoa me dá lá um babado, ô irmão, é o preço. Se ela te der um tapa é um preço, se ela te der um tiro é um preço. O crente ele tem que ver o dia a dia como qualquer situação, como uma oportunidade para falar da causa de Cristo. Irmão, se você quer falar de alguém, fala de Jesus. Quer falar de pessoas? Fala da maior de todas. Fala da vida de Jesus, fala do ministério de Jesus, fala dele, conta dele, fofoca sobre ele. Fala de Jesus. Porque nós somos chamados para testemunhar essa pessoa, para testemunhar de Jesus. Paulo já começa dizendo, se ofereça. Para eu conhecer a vontade de Deus, eu tenho que me apresentar a Deus. Porque agora a moda aqui é o seguinte também. Pastor, eu vou dar um tempo. Como eu já disse, estou mandando indireta para ninguém, porque aqui tudo que é obreiro dá tempo. Não é só um, não é dois, não é três, todo mundo dá tempo. E agora a partir de hoje você pode dar tempo, mas sou eu que decido quando você volta, ok? Tá bom? Porque você pedir um tempo no reino de Deus é a mesma coisa que você faz a esposa pedir para o marido um tempo. Deus não tem esse tempo que a gente quer não, irmão. As pessoas que estão indo para o inferno não têm esse tempo que nós queremos. Não, mas nós não queremos trabalhar, porque nós não queremos ser cobrados. De fato é cansativo, irmãos. Não é nada gratificante. Eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja. Jesus não disse, Pedro, você ama a igreja, apacenta a igreja. Eu amo demais essa igreja. Nesses 3 anos eu tenho chorado e orado as madrugadas por cada um de vocês. Às vezes eu não conheço o nome, a maioria de vocês, nunca fui na sua casa. Mas eu oro por você. Sou eu que vou apresentar você perante Deus. A Bíblia diz, obedecei os vossos pastores, porque eles darão conta da sua alma perante Deus. Veja bem, você não dá conta da sua alma, mas eu dou conta da sua alma perante Deus. É isso que a Bíblia diz. Mas irmão, o meu amor por vocês não é suficiente para eu fazer da minha vida por você. Porque eu sou falho. Deveria ser, mas não é. Então Jesus, sabendo que o amor do homem pela igreja seria um amor falho, ele diz, Pedro, você me ama. Se você me ama, apacenta a igreja. Porque Jesus falou, Pedro, se você amar a igreja, você vai abandonar a igreja. É por amor a mim que você tem que cuidar da minha igreja.
Porque, irmãos, nós já aprendemos. Eu decepciono você, você me decepciona. Você está entendendo? Nós somos cheios de falhas. Você ouve coisas, você fica sabendo que, meu Deus, como alguém pode fazer isso? E aí Deus fala assim, continue. Eu amo essa igreja, eu amo esse povo. E você continua. E nós vamos até Jesus voltar. Porque a igreja, ela é de Cristo. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Não espere entrar no ministério, se oferecer a Deus e gerar uma expectativa de ser notado. A expectativa é a maior provocadora de decepção que existe. Porque a decepção é proporcional à expectativa que você gera. Se você começa a se oferecer a Deus, querendo mostrar que você faz algo, querendo mostrar que você tem algo para produzir, tem algo para fazer, tem algo para isso, tem algo para aquilo outro, irmão, você vai se decepcionar. Eu costumo dizer que a igreja hoje vive galinha de granja. Você sabe como é que é galinha de granja? Com quantos dias a galinha nasce, com quantos dias ela vai para o abate? No máximo. Já tem umas que vai para a panela com 22. Então, camarada, hoje na igreja moderna, ele chega na igreja e a pressa é tão grande de você fazer um líder. Aí você leva para o encontro com Deus. Lá no final do encontro com Deus já tem uma disciplina que te ensina o célula. E aí o camarada se converteu hoje, se batizou hoje, foi com o encontro, fez 6 meses de escola de líder. 6 meses depois ele vira um líder de líder. E aí o camarada nem tem Jesus gerado nele, já está cuidando de gente. Galinha de granja. O que acontece com esse camarada depois? Vai para o abate. Jesus não tem pressa no que se tange ministério, de fato. Mas nós temos que nos oferecer. Moisés se ofereceu. Demorou muito tempo para Jesus começar a usar ele, mas ele se ofereceu. Paulo se ofereceu. 14 anos depois Jesus começou a usar ele, mas ele se ofereceu. Eu não sei quando Jesus vai começar a te usar, irmão. Mas você tem que se oferecer a Deus. Você tem que falar, Jesus, aqui eu estou. O que o Senhor quer de mim? Cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim a tua vontade. Senhor, qual é o futuro que o Senhor reserva para mim? Eu estou aqui. Isso é se apresentar. A primeira coisa que você tem que fazer para conhecer a vontade de Deus para a sua vida é se apresentar. Jesus, eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, para conhecermos a vontade de Deus, o apóstolo São Paulo prossegue. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Agora ele vai sair da questão da apresentação para entrar no estilo de vida. Ele vai dizer, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto racional. Paulo vai dizer que a vontade de Deus, ela vem como consequência de um estilo de vida obediente que eu vivo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu só saberei a vontade de Deus para a minha vida quando o estilo de vida que eu vivo está de acordo com a palavra de Deus. A vida que você vive está alinhada com a Bíblia Sagrada? Observa que depois de você se apresentar, existe um estilo de vida que o cristão tem que ter para que só depois disso ele possa saber e conhecer a vontade de Deus para a vida dele. Paulo diz, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então você começa a perceber que santidade é o estilo de vida para você estar vivendo e conhecendo a vontade de Deus. Agora, santidade não é moralismo e nem religiosidade. Deixa eu explicar para você. A palavra santo é separado do mundo. Ser santo é você estar à margem do mundo, mesmo vivendo no mundo. Vou te explicar o que é ser santo. Não é você estar à margem da igreja, como muita gente está. É estar à margem do mundo. Quem está no mundo está à margem da igreja. Quem está na igreja está à margem do mundo. Ou seja, você trabalha no mundo, você vive no mundo, você vai para a praia, você sai de férias, você almoça com amigos que não são crentes, com parentes, mas você não se envolve moralmente com eles.
Você não se corrompe com a moral do mundo, que para Deus é imoral. Você não se corrompe com a ética do mundo, que para Deus é antiética. Apesar de você estar no mundo, você está à margem. Se você sai de férias, você consegue ter comunhão. João fala, eu não me refiro a você sair do mundo, senão você teria que morrer. Na realidade, você está ali no mundo, mas é como se não estivesse. Ser santo não é ser besta, é ser separado da moral do mundo, do sistema do mundo, não fazer o que o mundo faz, não fazer o que o mundo manda. Ser santo não é esconder-se numa caverna, não é fechar a cara para as pessoas e dizer não gosto disso, não gosto daquilo outro, não gosto de rir disso, não gosto disso, não gosto daquilo outro. Isso é ser besta, não é ser santo. Ser santo é estar separado do mundo. E Paulo vai dizer como que isso acontece nesse propósito e nesse projeto de santidade. Em terceiro lugar, quando você não se conforma com o mundo. Tá aí o que é ser santo. Se eu estou à margem do mundo, se eu estou na lateral do mundo, vivendo no mundo, eu não sou cidadão do mundo, eu não sou e nunca serei conformado com o mundo. Isso é ser santo. Então eu vou conhecer a vontade de Deus, em primeiro lugar. Se eu me apresentar a Deus. Você tem feito isso? Você diz, Senhor, aqui estou. Usa-me para o teu serviço. O que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer me usar? Isso é se apresentar. Quando Ele vai usar, se Ele vai te tratar, se Ele vai te capacitar para usar, aí é com Ele. Mas você tem que se oferecer. Você tem que falar, Senhor, eu não sei quando. Se vai ser 14 anos como Paulo, 80 anos como Moisés, 13 anos como José, 3 anos e meio como os discípulos. Mas eu me ofereço ao Senhor. Eu me apresento ao Senhor. Se o Senhor vai me capacitar, se o Senhor vai me curar, se o Senhor vai me restaurar, não sei quando, mas eu me ofereço, eu me apresento ao Senhor. A Bíblia diz que quem sabe fazer e não faz, comete pecado. Nós temos uma crise muito grande, as pessoas vêm, pastor, eu vim de outra igreja, então eu estou ferido. Mas a cura da ferida, irmão, começa com perdão. Você vai ficar quantos anos mais ferido? Aqui eu tenho pessoas aqui, irmãos, que eu já ouvi história dessa, que elas já foram usadas demais. E hoje se assenta e me ouve há 3 anos. E não pense você que eu estou jogando indireta, que agora é direta mesmo. E você fala, pastor, eu não estou pronto, eu até entendo, talvez você não esteja pronto mesmo. Mas você já se ofereceu, Senhor, eu quero voltar a ser usado. Senhor, o diabo acabou com o meu ministério, mas esse não é o fim, irmão. Tem gente profeta aqui sentado no banco. Tem gente aqui que Deus usou para abençoar casais sentado no banco. Tem gente aqui que canta. Tem gente aqui que toca. Tem gente aqui com ministérios e talentos abençoadores. E não usam disso. Você vai dar conta desse talento perante Deus. Você vai dar conta disso. Terceira situação então para conhecermos a vontade de Deus. Paulo vai dizer, e não vos amoldeis, conformeis com o sistema do mundo. Bom, você vê que Paulo está vindo na mesma regra interpretativa. Ele vai dizer, se apresente a Deus. E depois ele vai dizer, tenha um estilo de vida bíblico, separado do mundo. Mesmo vivendo no mundo, não aceite, não põe o pé na forma do mundo, se apresente a Deus. Esteja ali. É isso que Paulo vai dizer. Aí Paulo diz o seguinte, agora, não coloque o pé na forma do mundo. O mundo vai chamar você de careta. O mundo vai chamar você de antiquado. O mundo vai chamar você disso, daquilo outro. Sabe, irmãos, esses dias eu vi um pastor na internet dizendo, irmãos, nossa igreja já está igual os samaritanos. Eu disse isso, eu não lembrava da frase samaritanos. Com os costumes dos samaritanos, usando brinco, pondo piercing. Aí ele está chamando as outras igrejas de quê? Samaritanos. Irmãos, eu fiquei tão revoltado com aquilo. Porque o que faz uma igreja de Jesus não é a roupa que veste, é o estilo de vida que tem.
Eu conheço gente de brinco, de tatuagem, de cabelão, que ganha alma mais do que mulher com saia lá embaixo, a língua do tamanho. O saião anda água. Não é nada disso. Não é nada, não é essa forma. Porque eu vou te dizer uma coisa, igual meu pai uma vez falou assim: vocês ficam deixando suas esposas vestir calça de homem. Eu falei: tenta vestir a calça dela, vamos ver se serve. Veste. Serve não, irmão. É de mulher. E aí, por causa desse negócio, o camarada confunde não se conformar com o mundo, manter ali uma aparência de santo, um falar como santo, um andar como santo. Não é nada disso. Não se conformar com o mundo. O mundo diz que pode, a lei foi aprovada, mas a Bíblia diz que é pecado. Para nós vai ser pecado, mesmo sendo aprovado na lei. Eu fico abismado quando eu vejo que tem crente que assiste novela. Ai, pastor, mais uma novelinha. Babilônia, Império. Ai, pastor, eu não aguento ficar vendo gagliaço. Ah, pastor, Giannichini. Tá falando. E aí você fica trazendo esse lixo para dentro da sua casa. Fazenda, Big Brother, é um lixo atrás de lixo. E aí você começa a ver que o mundo começa a moldar você. Você já começa a viver um estilo de vida mundano. Agora isso explica por que você não vive a vontade de Deus e não está no centro da vontade de Deus e não conhece a vontade de Deus para a sua vida. Nós somos mundanos demais. A boca fala, irmão, do que o coração está cheio. Eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. Basta eu andar com você e ver o que você mais fala. Irmão, põe uma blindagem na sua alma. Não coloque o pé nessa forma. Não é porque todos estão fazendo que você tem que fazer. Um rapaz aqui na igreja disse: pastor, mas se a gente for cumprir o que a Bíblia manda, a gente não vai viver mais. Eu falei: a ideia é essa. A ideia é o nosso modelo ser tão quadrado para o mundo, mas tão quadrado, que vai restar uma única alternativa: Jesus nos tirar do mundo. Mas por que Jesus vai tirar você do mundo se você ainda está confortável? Se você fala a linguagem do mundo, se você se sente bem no mundo. Irmão, um mundano sem inimigo de Deus se entende. Agora, um crente inimigo de Deus, porque a Bíblia diz, João disse, que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Você levaria um inimigo para a sua casa? Não. Então por que Deus tem que te levar para o céu? É uma contradição em termos. Ou você é cristão, ou você é mundano. Eu não gosto de citar nome, mas aí o Espírito Santo manda citar exemplos. Eu estou sabendo que em Campo Largo tem até igreja que jovens vão para boate. Vocês não sabiam disso? Que um grupo de jovens foi para boate, até briga deu lá entre os jovens da igreja com os outros mundanos. E eu nem vou dizer que o pastor da igreja estava no meio. E a desculpa dele é que estava fazendo discipulado. John Bonnar disse: procurei pela igreja e encontrei no mundo, procurei pelo mundo e encontrei na igreja. Irmão, nós podemos pular, nós podemos gritar, nós podemos colocar um jogo de luz aqui no Heaven's Night, que eu não tenho nada a ver com esse negócio. Igual o camarada disse: onde é que está na Bíblia coreografia? Eu disse: onde é que está na Bíblia microfone? Guitarra também não está na Bíblia. Você tem guitarra na sua igreja, quer falar mal de coreografia, rapaz? Camarada fala mal de televisão e usa a internet para falar mal de televisão. O cara usa a internet para falar mal de televisão, meu Deus. É mídia do mesmo jeito. Não é isso que eu estou falando, meus irmãos. Não é você sair com o seu filho, ir no shopping. Eu passo com o meu filho, aí fica vendo aquelas meninas beijando na boca. Duas meninas, uma que parece um camoneiro e outra que parece uma mulher. E o meu sangue ferve, o meu filho me abraça e fala: pai, se acalma. Eu sei o que é certo e o que é errado. Você vê que eu estou no mundo, mas estou
margem do mundo. Eu sei assistir um filme e dizer, isso aí não é certo. O cristão tem que saber aonde ele pisa, aonde ele entra, é a hora de sair. Cristão tem jeito de brigar, cristão tem jeito de reclamar pelos seus direitos, cristão tem tom de voz. O camarada me questionou na internet, para que gritar tanto? Deus não é surdo. Eu falei, também não é um velho gagá que não posso ouvir um grito. Não é nada disso. Não se amoldar, não se conformar. O mundo aí está divorciando, mas nós não aceitamos divórcio. O mundo aí está aceitando casamento gay, mas para nós destruição da família não é só marcha gay, casamento gay, também é espancamento, também é adultério, também é divórcio. Nós não lutamos por uma causa, como os evangélicos estão brigando contra os gays. Nós lutamos por princípios familiares, não por causa. Você entende? Honestamente falando, qual é o mal que faz mais mal para a família? 2 gays se casando lá no mundo ou 2 crentes se separando dentro da igreja? E ninguém fala de divórcio. Você entende o que eu estou falando? Eles estão mortos em seus pecados e delitos. Agora o crente conhece a verdade. Estão destruindo as suas famílias. Tem muita gente aí defendendo a família que já destruiu a sua. Sobem no palco e pegam um megafone. Dilma, não sei o quê. Mas está lá com a terceira mulher do lado. Para mim não tem moral para defender família. Eu não vou me conformar com o mundo. Porque se você botar o pé na forma do mundo, você não vai saber a vontade de Deus para a sua vida. Você entende agora por que a vontade de Deus não se revela a nós? Porque nós somos muito mundanos. Eu preciso ser celestial. Mesmo vivendo no mundo, trabalhando no mundo, estando dia a dia no mundo, você sabe quando aquela piada feriu o Espírito Santo. Você faz aquela risadinha sem graça para não deixar a pessoa com raiva de você. Faz assim, ó. Você sabe que aquele escarnecimento, você já sabe, olha gente, eu tenho que ir, agora deu minha hora. Você sabe quando é hora de você sair do ambiente, que aquilo ali não é para você. Você sabe que só o fato de você estar ali ouvindo aquilo, assistindo aquilo, já fere o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se comunica, ele ajuda, ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo fala com quem está fazendo a vontade de Deus. A menos que você deixe o mundanismo. Então olhe bem o que eu vou falar aqui, que é interessante falar isso. Também não estou mandando recado para ninguém, porque nós já tivemos 4 casos com a mesma situação na igreja. Do pastor estar pregando aqui, e de homem casado ficar mandando um WhatsApp para outra mulher casada dentro dessa igreja aqui. 4 casos, é isso, Márcio? No mínimo, né? Irmão, se o MSN era uma desgraça, se o Facebook é uma desgraça, se o Instagram é uma desgraça, o WhatsApp está superando todo mundo. Mas eu vou dizer uma coisa, professor, o problema não é do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, o problema é do crente que não tem maturidade, porque para nós aqui, veja como é bom eu me comunicar com você num grupo inteiro da igreja. Não é bom os irmãos todos ficar fazendo bate-papo no grupo da igreja, que você revolta. 3 horas da manhã. Irmão, me ajuda aí. O grupo foi feito para eu falar com a igreja. Amém? Tá bom? Ok. Agora essas coisas, irmãos, são úteis. Os irmãos lá vão lá e falam, olha, eu peço oração por isso. Vai lá, Marli, põe lá a foto do meu bisneto. Neta. E aí os irmãos oram um pelos outros. Não é para você ficar mandando, nossa, seu cabelo está tão lindo. Aí ele joga para ver se colhe maduro. Do outro lado a irmã já fala, obrigado, pronto, caiu. Não, irmão. Esse é o modelo do mundo. Nós somos mundanos demais para conhecer a vontade de Deus. Paulo vai dizer, meus irmãos, se apresente a Deus. Vivam um estilo de vida santo e agradável a Deus. E não coloque o pé na forma do mundo. O mundo vai passar. Ele vai pegar fogo.
e com ele todos os seus pecados, mas você é eterno. Cuidado com o mundo. Um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Você não foi feito para esse mundo. Você está aqui, mas você é um ET. Você é de outra terra. Você fala até uma outra língua. Você é cidadão do céu, não desse lugar. Não se acostume demais com o mundo. Não se apegue demais com o mundo. Tente salvar, tente ganhar almas, mas se desprenda. Seja um cidadão do céu. Diga amém. E agora, em quarto lugar, transformação. Paulo diz no verso 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados. Uau! Pela renovação da vossa mente. Vê que ele segue a mesma linha. Se apresente a Deus, viva um estilo de vida santo e agradável, não ponha o pé na forma do mundo, porque a partir daí a sua mente começará a ser transformada. Quando você tem a mente de Cristo, você sabe a vontade de Deus. Paulo vai dizer: pela renovação das vossas mentes, porque depois que a sua mente é transformada, Paulo diz, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus só será revelada em nossa vida quando nós tivermos uma mente transformada. E como que a transformação da mente acontece? Paulo vai dizer o seguinte: é importante dizermos que o mundo ele tem uma ética que não é ética de Deus, tem uma moral que para Deus é imoral, e você não pode pôr o pé nessa forma. Mas então como nós teremos a mente transformada com os afazeres do mundo, com o trabalho do mundo, tendo que falar de negócio, tendo que conversar com gente que não é crente? Como? Agora olha para mim. Só tem um caminho para você ter a mente transformada. Só um caminho, não tem outro. Não tem um outro caminho. Seja para o bem ou para o mal, esse é o único caminho. É quando você ouve a palavra de Deus. É quando você obedece a palavra. É quando a palavra de Deus, ela passa a ser ruminada por você. Você medita nessa palavra de dia e de noite. Porque veja bem, o que acontece? Quando você ouve a palavra, obedece a palavra, medita a palavra, rumina a palavra, essa palavra vai entrando na sua mente. Sem ao menos você perceber, você vai sendo transformado na mente e obtendo a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você já saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque a partir daí, Cristo vai sendo gerado em você. Veja você que o texto é muito claro. Conhecer a vontade de Deus, Kátia, você que estava ansiosa, não é nada místico, é simples. Paulo diz: apresenteis a Deus, viva um estilo de vida santo e agradável a Deus, não coloque o pé na forma do mundo, transforme a sua mente, para que então conheceis a vontade de Deus. É só isso. Não tem segredo. Paulo diz que só depois que você se apresentar a Deus, que você viver um estilo de vida santo e agradável a Deus. Porque veja bem, as pessoas querem pecar, mas não querem lidar com a culpa. As pessoas desobedecem a Deus. Elas entram e saem sem orar, sem saber se Deus queria que entrasse ou saísse. Elas casam, descasam. Elas compram e vendem. Elas vivem um estilo de vida sem se comunicar com Deus. Um ateísmo cristão prático, crê que Deus existe, mas vive um estilo de vida como se Deus não existisse. Não dá satisfação a Deus, não oram, não meditam na palavra e começam a chorar porque não conhecem a vontade de Deus. Então eu vou te dar um conselho. A menos que você pratique o que eu estou falando aqui, pode dobrar os seus psicodrópicos. Porque você vai entrar em profunda depressão, mais do que você já está. Porque a menos que você experimente a vontade de Deus para a sua vida, você vai ser um crente deprimido, infeliz e sem paz no futuro. Você nunca vai saber, terá esperança do futuro para a sua vida. Você não sabe o que vem no dia de amanhã. A menos que você mude o seu estilo de vida. Deixe de ser mundano.
deixe de viver um estilo de vida mundano. A menos que você se apresente a Deus: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer. O problema é que a gente nem se apresenta a Deus. Talvez realmente você não está pronto para ser usado por Deus. Como Paulo não estava, como Moisés não estava, como a maioria não estava. Irmãos, Deus não usa, Deus não escolhe pessoas capacitadas, Deus capacita as pessoas que Ele escolhe. Não teve uma pessoa que Deus escolheu que era capacitada quando foi escolhida. Então não pense você, que você não vai ser usado por Deus. Agora entenda o que eu vou dizer: enquanto você não entrar no centro da vontade de Deus, você vai ser uma pessoa infeliz. A sua vida vai ser bagunçada. Você vai viver dizendo: eu estou perdido, eu estou perdida. E você não vai conhecer a vontade de Deus enquanto você não se apresentar, enquanto não mudar o seu estilo de vida, enquanto você não transformar a sua mente, enquanto você não tirar o pé da forma do mundo. Porque tem crente que na igreja é um santo, em casa um satanás. Você conhece gente assim? Se os seus parentes, seus vizinhos não sabem que você não é crente, é porque você não é. Você conseguiria ganhar os seus vizinhos para Jesus? Você conseguiria ganhar os seus clientes para Jesus? Você conseguiria ganhar os seus parentes para Jesus? Vamos lá, irmão, você consegue ganhar a sua esposa? E a esposa, o marido, com testemunho? Uma vez eu vi o Ratinho fazendo aquele negócio de tira o chapéu lá pro Raul Gil. E eu gosto do Ratinho. O Ratinho virou programa de família. Diante do que tem hoje na televisão, o programa do Ratinho virou programa de família. Programa do lar. Né? E o Ratinho falou assim: olha, Raul, eu não sou crente, mas a minha mulher é. Eu não respeito crente que não dá testemunho. Eu não valho nada. Como se fosse uma justiça. Falou: eu conto palavrão, eu xingo, eu mais os meus filhos bebemos até cabaça. Mas a minha esposa vai nas festas com a gente, ela ri com os parentes, ela conversa, mas ela consegue. Ela falou assim: ela não consegue ser a que está do lado, ser a chata, mas ela também não consegue dar mau testemunho. Se todo mundo está jogando e falando palavrão, ela está ali, ela não sai, o povo está gritando, ela está ali. E se pergunta alguma coisa para ela, responde. Mas ela nunca deu mau testemunho, nem por ser uma chata, e nem por dar mau testemunho, de dar mau testemunho mesmo. Ele falou assim: eu respeito a minha esposa. O que eu não aceito é um crente dizer que é crente na frente dos outros e na casa, na família, todo mundo sabe que não é. Ele falou assim: isso eu não respeito. Eu não respeito o crente que finge que é crente, porque eu sei como a minha esposa é crente. Eu falei: uau! E ele vai para o inferno assim mesmo. Porque Deus não tem neto, Deus tem filho. Então ele tem que se converter. Mas está isso aqui, ó. Os filhos todos já se converteram, só falta ele. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, irmãos: o mundo, ele olha para você e o mundo faz errado, mas quando você faz, ele fala: olha o crentinho. É ou não é? Veja você que nem o mundo aceita um crente ser mundano. Sabe o que o mundo está dizendo para nós? Ei, você não pode fazer isso não. Ei, você não, você é crente. Eu estava assistindo o programa do Neto uma vez, que é Xarope, e estava o Miller no programa, o Marcelinho Carioca e o Neto. E aquela bandeirinha Ana Paula, que posou para a revista masculina, o Neto abrindo a revista, não sei o quê, aí estava o Miller, e ele mostrando para todo mundo a revista. Quando chegou no Miller: não, você não, você é crente, eu não posso te mostrar isso não. Não mostrou. Você viu como que o mundo sabe? O mundo não aceita você ser mundano. Jesus disse: eu te tirei do mundo, por isso que o mundo não aceita você ser do mundo. Você não foi chamado para ser mundano, você foi chamado para salvar o mundo, não para ser mundano. Não se conformar.
Quando você pratica isso, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui é a minha saga. Eu quero conhecer a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Por isso que eu insisto com Campo Largo. Eu não sei até quando vai o meu tempo aqui, mas por enquanto, Deus não me diz para sair, significa que Ele me diz para ficar. Eu só quero, irmão, fazer o que Deus quer. Eu só quero estar no centro da vontade de Deus. Eu não preciso orar para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu continue em Campo Largo? Ele já me mandou para cá, Ele tem que vir dizer para eu sair, não para eu ficar. Você não precisa perguntar, Senhor, será que o meu tempo aqui acabou? Se Ele não falou nada, Ele já te deu a resposta. Porque o silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. Mas hoje não. As pessoas saem sem ao menos saber se Deus queria que elas saíssem. E começam a fazer tudo fora da vontade de Deus. Fora do plano e do propósito de Deus. E aqui eu concluo dizendo o seguinte. O que acontece quando eu descubro a vontade de Deus para a minha vida e obedeço? Olhe bem. O que acontece quando eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Veja bem. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo intercede por mim. A gente já começa a ganhar. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, Deus trabalha para o meu benefício. Amém? Quando eu estou no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo me ajuda em minhas fraquezas. Então, o que acontece quando eu estou no centro da vontade de Deus e obedeço? Eu vou começar a viver uma vida debaixo de propósito. Eu não vou ficar dando soco no ar, Marli. Abro um negócio e fecho. Faço isso, dá errado. Faço isso, dá certo. Não. Tudo que eu fizer vai ser debaixo do propósito de Deus. Porque eu sei a vontade de Deus para tudo. Então, ou seja, o propósito de Deus é o cumprimento da vontade de Deus. Quando você vive sob propósito, eu vou pregar sobre estar dentro do propósito. Sobre o propósito de Deus. Quando você vive no propósito de Deus, tudo que você faz dá certo. Quem aqui está cansado de fazer as coisas e ver as coisas darem errado? Quem aqui está cansado de orar e as orações não serem atendidas? Sabe o que você precisa fazer? Conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Se você não conhecer a vontade de Deus, meu irmão, sua oração nunca será respondida. Você vai orar e a sua oração não vai subir. Você vai pedir e não vai receber. Você vai bater e a porta não vai se abrir. Se você não conhecer a vontade de Deus, você vai ser um crente em depressão, deprimido, com vazio do tamanho do mundo, perdido. Quais os benefícios então de estar debaixo da vontade de Deus? Essa eu quero que você repete comigo, para guardar no seu coração. Primeiro benefício de estar debaixo da vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por mim. De novo. Segundo benefício de estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho uma esperança e um futuro. Não foi isso que Deus te disse? Eu que sei os planos que tenho para ti. Planos de paz e não de mal, para lhe dar uma esperança e um futuro. Irmão, é triste viver sem esperança. Posso contar um testemunho? Você sabe o que é testemunho? Eu estava em Goiás, com 15 anos de idade. Comecei lá numa igreja de um pastor, uma igreja que chama Cristianismo Vivo, que depois se tornou morto. E nós morávamos na igreja. Eu estudava e morava na igreja, eu e meu irmão mais velho, que é pastor. E nós vivíamos, aquela era a nossa vida. Agora o pastor de lá caiu em adultério. O cara acabou com uma igreja com mais de 1.000 pessoas. Num mês depois, tinha mais de 1.000 pessoas. Não deu um mês quando ele pecou, a igreja não tinha 50, gente. Acabou com a igreja. Acabou com a igreja. E tem pastor que tem o dom de afundar a igreja. Ele acabou com a igreja. Irmãos, eu fiquei tão perdido.
Eu chorava. Fui para Caldas Novas, para casa da minha mãe, fui trabalhar de garçom, fiquei com as menininhas lá no clube, petecou a vida toda. Foi uma desgraça, um Zé Télio. E eu estava tão perdido, eu chorava, eu falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu tinha 15 anos de idade. Irmão, a sensação de não saber o que o futuro lhe reserva é cruel. A sua esposa já não aguenta mais ficar seguindo uma pessoa que não sabe para onde vai. Uma pessoa que não dá certo. Uma pessoa que vai daqui, que muda daqui, vai para lá, sai dessa igreja, vai para outra. Ninguém aguenta essa vida. Você só cria raiz onde você é plantado. Tem gente que tem prazo de validade na igreja. 1 ano, 2 anos, no muito 3 anos ele sai. Quando ele começa a ver os defeitos da igreja, sai. Como se a igreja não tivesse defeito. Então ele fica para lá e para cá, igual borboleta gospel. Pega um néctar aqui, vai para outra flor, pega outro néctar, vai para outra flor. Ele não para, não cria raiz. Tem gente que não cria raiz, ele não para numa casa, ele não para no emprego. E aí a família dele vive uma vida de nômade, ou de nômade mesmo, ou de nômade emocional. Não tem uma emoção calcificada, uma coisa séria. Ninguém aguenta essa vida de incerteza. Eu quero que você ore para pedir, se apresente e fala, Senhor, eu quero estar na sua vontade, eu não aguento mais viver um estilo de vida às cegas. Não dá. Eu vim para Curitiba aos 16 anos. Criei raiz em Curitiba. Não fiquei pingando. E todas as vezes que eu saí de Curitiba, eu me arrebentei. Saí, primeira vez, fui para Londrina, me arrebentei. Voltamos, quase fome, passamos lá. Estava eu, minha esposa, Samuel, Talita, minha sogra e Ismael. Plantamos uma igreja lá, está lá plantada a igreja. Mas passamos fome quase, voltamos arrebentados. Saímos de Curitiba, fomos para Santa Catarina. Achei que Deus tinha me mandado para Santa Catarina. Voltei de novo arrebentado. Saí de Curitiba, vendi tudo que tinha em Curitiba, estrutura, fechei tudo e fui para Brasília. Aí a coisa foi mais séria, devendo 500 mil reais. Hoje a gente não dá tiro no escuro mais não. Hoje se tem dinheiro eu faço as coisas, se não tem eu não faço. Eu tiro, não faço. Não faço. Essa igreja que tem 3 anos e nunca deveu 1 centavo para ninguém, graças a Deus. Nunca entramos em dívida. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te dá direção, Deus te dá meta, Deus te dá sabedoria. Você tem o pé fincado, você tem o pé no chão. Não é irmão, a cabeça pode estar no céu, mas o pé tem que estar no chão, irmão. Para de andar flutuando. Vou tentar isso, vou tentar aquilo outro. Não, irmão, põe seu pé no chão. A cabeça tem que estar no céu, mas o pé tem que estar no chão. Cria raiz. Se você põe uma planta, isso aqui não é planta, mas se você põe uma planta de verdade e fica arrancando ela do lugar, ela cria raiz. Então cria raiz aonde você está plantado. Insista em algo. Amém? Amém, meus irmãos? Em quarto lugar, Deus trabalha em mim e por mim para me beneficiar. Quantos querem que Deus trabalhe por você? E Deus trabalha por quem está no centro da sua vontade. Em quarto, jamais terei o sentimento de estar confuso e perdido. Kátia, como você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Primeiro, se apresenta a Deus. Senhor, aqui estou. Segundo, o que, gente? Primeiro, se apresente a Deus. Em segundo lugar, o que é que você tem que fazer? Um estilo de vida santo, não mundano. Em terceiro lugar, o que você tem que fazer? Não se conformar com o modelo do mundo. Em quarto lugar, o que é que você tem que fazer para conhecer a vontade de Deus? Transformar a mente. Aí você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Guarde isso. Nós vamos orar alguns minutos. Enquanto eu oro, os pastores preparam a ceia.
E a nossa oração, escute bem, ela é simples. Senhor, primeiro, Senhor, eu quero me apresentar. Eu não sei o que o Senhor quer para mim, mas eu estou aqui me apresentando. Eu quero me oferecer. Eu quero me oferecer ao Senhor. Diga o que o Senhor quer. Primeira coisa. Agora você vai propor a Deus uma mudança de estilo de vida. Deixa de ser mundano, irmão. Pare de falar as coisas mundanas. Você é cidadão do céu. Você tem que ganhar a sua família, não é repelir, não. Terceiro, tira o pé do mundo. Não põe o pé na forma. Não caia nesse negócio. Ah, isso é normal. Não, isso é comum. Normal nunca vai ser. E agora peça, Senhor, eu quero ter a sua mente. Eu quero fazer a tua vontade. Quantos querem ter esses alguns minutinhos para entrar no centro da vontade de Deus? Alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Porque você vai ter paz, vai ter esperança, vai ter futuro. Você não vai estar perdido. Tudo que você fizer vai prosperar. Você não vai ficar dando tiro no escuro, você não vai perder dinheiro, você não vai perder saúde, você não vai ficar perdendo tempo. Porque tudo que você está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Fique em pé no seu lugar.